Nossa civilização humana construiu várias, inúmeras formas de ser homem. Não existe apenas o homem como aquele cavalheiro, ou másculo, ou aquele homem de Esparta, modelo ideal. Não existe. Existem várias formas de ser homem na civilização humana. Não existe um padrão exatamente. E aqui eu estou falando de ser homem, não exatamente do masculino. Aqui o masculino é tratado dentro do contexto da psicanálise, da psicologia analítica de Jung, como o ânimos, que é aquela força da razão, a força social, a força da conquista, a força que leva para fora. Essa seria a agressividade masculina. E a ânima seria a força feminina, que é a sensibilidade, que é a força de dentro, a emoção, a capacidade criativa. Enfim, isso seria o feminino. Então, vamos falar aqui sobre formas de homens, estou falando de formas de ser social, não exatamente formas masculinas. E este livro aqui, Pai Ausente, Filho Carente, ele traz na página 150 algo interessante que diz assim, que ele fala do grupo de homens, ele como terapeuta, ele expressa algo aqui. Nos grupos de homens, notei que todos eram mais ou menos dependentes de um modelo inequívoco do masculino, do qual nunca tinham tomado consciência. Aqui ele fala modelo masculino, mas eu coloco como modelo de homem. Felizmente, o desempoar do panteão grego, realizado entre outros pela psicossocióloga Jeanette Paris e pela analista James Hillman, permite-nos vislumbrar outras maneiras de ser homem. Não se trata de regredir, mas de sentir o masculino eterno por trás das figuras antigas. Aqui sim, aqui eu deixo o masculino eterno mesmo, essa força interior que leva para fora. Elas podem nos servir para avaliar as forças que deixamos na sombra e que poderiam nos indicar o caminho a seguir. Acima de tudo, trata-se de se livrar da rigidez dos modelos e deixar que a alma se mova em nós, seja a alma guerreira, a alma sentimental ou a alma homossexual. O monoteísmo do pensamento ocidental fez de nós homens desalmados, em um sentido bem literal da palavra. É por isso que James Hillman fala em redescobrir o politeísmo da alma. Ele emprega este conceito de lente psíquica para descrever o efeito que cada alma tem sobre nós. Certos dias, olhamos a vida com os olhos de um idoso, então tudo nos parece difícil. Outros dias, nós a vislumbramos por meio de um olhar adolescente e tudo nos parece possível. Enxergamos, às vezes, com um olhar magoado ou um olhar jovial. Algumas vezes temos os olhos de um pensador, outras vezes de um sensitivo. Trata-se de diferenciar esses olhares para que uma nova flexibilidade psíquica possa surgir. Podemos até mesmo conseguir escolher nossa forma de olhar de acordo com os acontecimentos. A diferenciação psicológica é a melhor garantia de liberdade. Hoje, aqui ele coloca daí a questão que ele diz sobre o politeísmo da alma. Hoje, Ares, o guerreiro, que Ares é aquele deus da mitologia grega que é o deus da guerra. Então ele fala, hoje Ares, o guerreiro, mora em nós. Mas ontem era Hermes, o diplomata, que também é o deus da mitologia grega. E na semana passada tratava-se de Apolo, repleto de equilíbrio e de sabedoria. As deusas nos visitam também. A bela Afrodite nos impregna de sensualidade. Deméter, a mãe generosa, torna-nos pacíficos ou mortalmente vingativos. Atena, a guerreira intelectual, padroeira das artes, inspira-nos. Perséfone nos torna discretos. Hera nos incita a ser heróicos. E Ártemis nos conduz, por sua vez, para a solidão dos bosques. Todos nos chamam para entrar em suas danças.
Eles podem nos trazer prazer e felicidade, mas podem também nos amaldiçoar. Só depende da nossa atitude. Cada um deles possui seu próprio mistério, cada um deles reina em uma dimensão do real e nos convida a desvendar a vida. Enquanto ignorarmos com quem dançamos, seremos como marionetes na ponta de um fio, agitados, mesmo contra a nossa vontade, por mestres invisíveis. Então aqui é interessante, nessas formas de ser homem que ele fala aqui, e que no grupo ele percebia que muitos homens ficavam rígidos, dependentes, mais ou menos de algum modelo. Hoje às vezes a gente vê aquele padrão de homem ideal, como o homem espartano, o guerreiro, o cavalheiro, mas havia outras formas. Havia o homem sensível, o homem da música, o homem das canções, os trovadores, os poetas. Existiam outras formas, e existem outras formas. Então é preciso desconstruir o monoteísmo da alma, como se houvesse apenas um Deus, uma forma de ser. E aqui eu não estou falando de Deus da teologia, não, mas arquetipicamente. E se permitir a descobrir essas várias formas, esses vários deuses, esse politeísmo, para caminhar nessa mobilidade, nesse movimento, que nem aqui, uma hora é Ares, sim, uma hora eu preciso do guerreiro, mas outra hora eu preciso da forma do Hermes, o diplomata. Eu preciso aprender a conversar com o outro, não apenas ser guerreiro. Outra hora eu preciso da forma de Apolo, que é repleto de equilíbrio, de sabedoria. Depois, outra hora eu preciso de Deméter, que é a deusa generosa, a mãe generosa. E assim a gente vai transitando na vida e tudo isso nos habita. A gente vai se flexibilizando em cada momento da vida. E isso nos proporciona uma liberdade. Eu não estou rígido a ter que ser aquele homem, aquela forma. Não, mas o masculino ele está transitando em tudo isso. É interessante que ele fala aqui, o politeísmo nos permite sair dessa ridícula divisão das qualidades entre os sexos que ainda persiste. Os homens são fortes e intelectuais, as mulheres são sentimentais, sensíveis e vulneráveis. Por consequência, se um homem se encontra subitamente fragilizado e à beira do pranto, ou seja, está ali querendo chorar porque aconteceu alguma questão na vida, ele automaticamente se sente menos homem, como se de uma hora para outra fosse lançado para fora de sua própria pele e se encontrasse diminuído por se sentir mais feminino, entre aspas. Há um terrível desprezo pela mulher em tal atitude. Infelizmente, trata-se de um desprezo comum, que aflige toda a nossa cultura. É fato que homens devem recuperar sua agressividade interior, sim. Mas o verdadeiro despertar dessa vitalidade não ocorre sem sua participação plena no mundo do sentimento e da emoção, dimensão que se encontra sempre atribuída à mulher. Hoje, os homens não precisam mais socorrer a mulher exterior. Não podem mais lhe atribuir uma angústia que na realidade pertence a eles. Cinderela e Bela Adormecida falam da ânima reprimida dos homens, de seu universo emotivo adormecido e desprezado, submisso e negligenciado. A vulnerabilidade, os sentimentos, o intelecto, a força, a coragem não pertencem nem aos homens nem às mulheres. Eles são a herança comum da humanidade. A emoção pertence a todos os seres humanos. Entende? Como diz Maurice Champagne Gilbert, não é com a conquista do espaço e com um super progresso técnico que deveria se preocupar a condição masculina, mas com a conquista de uma nova relação com a vida para os homens, em que os valores tradicionalmente rotulados como femininos sejam assumidos pelos homens como
valores do ser. A importância fundamental da conquista de nossa identidade masculina reside no fato de que nos tornaremos dessa forma melhores seres humanos. A identidade sexual é um alicerce, nada mais que um simples modo de compreender a realidade. Trata-se sempre, na verdade, de buscar a integridade como ser humano. Pouco importa se os mitos ou estereótipos são obstáculos no caminho. Então, esse aqui, basta buscar. Trata-se, na verdade, de buscar a integridade como ser humano, a integridade do ser. O homem, ele precisa ter dentro de si o masculino e o feminino, assim como a mulher também o masculino e o feminino. A mulher precisa resgatar, sim, aspectos do masculino e a mulher também. E assim buscar a integridade do ser. Não que eu precise exatamente do outro para me completar. Se o homem ele é muito feminino, ele busca uma mulher que tenha o masculino para completar. Aqui a gente entra na teoria de Platão, dos andrógenos, né, que Zeus se perturba ali com os homens que são desobedientes, corta os homens ao meio e esses homens passam a vida procurando a sua metade. E seria mais ou menos isso que a gente entende hoje com aquela questão do amor, da busca pela metade. E se a gente associar isso a um homem, por exemplo, que tem muito masculino, vai buscar uma mulher que tem muito feminino, e assim por diante, isso pode dar algumas questões aí. Precisamos buscar a integridade do ser. Dentro de mim existe o feminino e eu preciso resgatar isso. E se tem um pouco masculino, eu preciso resgatar o masculino. A agressividade, a forma de ser para fora, a conquista, não o excesso, mas unir as duas partes. E não ficar preso nos modelos, nos padrões. Exatamente. Mas saber transitar sobre tudo isso, sobre todas essas formas que existem. E se um homem, ele buscar reintegrar em si a emoção, ele não precisa se sentir menos homem por conta disso. Ele não precisa se sentir afeminado por conta disso, porque a emoção é humana. A agressividade é humana, não é uma característica do homem apenas. Mas são forças psíquicas que fazem parte da integridade do ser. Então, algo para se pensar sobre isso, sobre esse politeísmo da alma e essa integridade dessas forças no ser, do ser. Não é característica de um homem ou de uma mulher, mas é do ser, seja ele qual for. E isso tudo é importante na constituição da família, porque quanto mais o homem e a mulher estiverem íntegros, com essas partes resgatadas, sem a prisão e a inflexibilidade do modelo, do padrão, as famílias funcionam muito melhor. Sem tantas cobranças, sem tantas exigências, mas consegue-se transitar sobre todas essas facetas da alma e da psique humana.